misericórdia do Senhor. Então vamos nos alegrar na presença de Deus, porque nós temos esperança. Curve a sua cabeça, levante a sua voz em clamor a Deus. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te damos graça, Santíssimo Deus, por tua bondade e misericórdia, em nos conceder mais um dia de vida na tua presença. Obrigado porque as tuas misericórdias nesta manhã, Senhor, se renovaram mais uma vez. E a tua presença nos tem trazido até aqui, Senhor. A tua vontade é plena, a tua vontade é soberana, ela é feita e ela será feita, Senhor, para sempre. Mas te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir, meu Senhor, como igreja nesta noite, para cultuar ao Senhor aqui no templo, e com os teus filhos também que estão, Senhor, em seus lares, mas estão, meu Senhor, conosco, adorando o teu grande e bendito nome. Que a tua presença se manifeste neste lugar. Que esse culto, meu Senhor, que nós vamos te oferecer, telefone, meu. Senhor, a muitos lares, O senhor está baixo. serem alcançadas, serem libertas, serem salvas, transformadas pelo teu grande poder. Senhor, que tu hajas, que o teu Espírito fale nesta noite com esta igreja. Fale aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que o Senhor brade nesta casa a tua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz, é penetrante. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja edificação, consolo e exortação da tua parte para as nossas vidas. Que os céus se abram, Senhor, e onde estiver neste momento um povo te adorando em espírito e em verdade, que o Senhor esteja ali no meio. E a tua graça, meu Senhor, a cobrir todos nós. Nós te louvamos, te agradecemos por podermos chegar aqui em paz. Os teus filhos que estão vindo, estão saindo dos seus lares para muitos lugares nesta noite. Senhor, para a tua casa, onde vão te adorar, sejam guardados, protegidos e amparados por tua presença, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Receba este culto que nós viemos lhe oferecer, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Não é bom para isso assim, não. Não é bom, não é que eu vou ter que conectar, eu tô certo, tá conectando errado, só isso. Tão bom. Olha o que que ela no TV apareceu. Irmãos, irmãs. Eu fiquei no... Graças a Deus por isso. Ali no já daqui. Senhor, irmãos, vamos adorar a Deus. Ele merece louvor, a honra, a glória. Afinal de contas, preste atenção numa coisa. Nós estamos aqui na terra somente ensaiando para um grande culto que acontecerá no céu. Nós estamos ensaiando. Aqui é somente um ensaio. Né? Aqui é somente um ensaio. Mas vamos ensaiar bem. Vamos ensaiar bem. Vamos cantar ao Senhor. 2 hinos da nossa harpa, nela? 2 hinos com a missionária Andréia. Abra a sua harpa. Abra a sua boca também, atrás aí da máscara, mas vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa com a paz do Senhor. Graças a Deus. Eu sei o hino, né? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 107. Esse eu sei. Não faltei no culto o dia que ensaiaram assim. Glória a Deus. Jesus é bom. Graças a Deus estamos vivos para a glória do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador,
Cantarei louvores ao meu Criador, firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. De novo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Hino de número 255 da nossa harpa. Graças a Deus. Aleluia. Ô, irmão, será que eu faltei no culto? Isso eu acho que eu faltei. Ô, Silas, empresta aí a sua, aí na música. Graças a Deus. O irmão vai botar mais uns 3. Não tem outro mais fácil, né? Vamos lá. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. O meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor
Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor! Se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, de Jesus já verteu, passará sem te ferir. Coro novamente. No Egito assim sucedeu. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Quantos irmãos precisam das orações da igreja, como eu e o meu lar, precisamos, os irmãos lá em casa também. Vamos orar pelas famílias. Eu quero aqui pedir a intercessão dos irmãos por algumas vidas. Nós vamos orar, irmã, chegou um pedido aqui, irmã Helena e família pedem oração, também a irmã Edna carece das nossas orações. A irmã Helena tem pedido sempre também pelo Nilson Bononi e família. Eles estão bem, irmã Helena? Como é que eles estão? Irmão Nilson? Se puder nos trazer notícia dele, viu? Eu vou tentar mandar mensagem também para o Nilson, para conversar com ele. Vamos orar pelo Nilson Bononi, é um amigo aqui de Santo André. Já esteve, inclusive, aqui na nossa igreja. Nós vamos orar por esta família. O pastor Galileu também me pediu oração hoje, orar pelo filho dele, que está em recuperação de cirurgia, está bem. Nós vamos orar pelo filho do pastor Galileu e pela família do pastor Galileu, né? Também eu quero pedir a oração dos irmãos, que os irmãos continuem orando pela família da minha colega ali da faculdade, a Dani. Eles precisam também das nossas orações. O Eduardo, meu amigo, também deve estar online aí cultuando a Deus conosco. Pediu para mandar o link do culto, eu mandei, né? Vamos orar também, irmãos, pela família do irmão pastor Nilceu Peteche, ali de Vila Lucinda. A mamãe dele partiu para o Senhor. E nós vamos orar para que Deus conforte, console a família. Quero também pedir a oração dos irmãos a favor do irmão Anderson Santana. Precisa das nossas orações, o Anderson, irmão. Esse moço precisa voltar para Jesus. E se Deus quiser, eu quero fazer um meio de conversar com ele amanhã, Silas, né? E os irmãos
Estejamos em oração. Anderson não passou bem. Ele é esposo da irmã Cássia, aqui da nossa igreja. Então, nós precisamos orar. Se afastou da igreja, enfim, né? Mas nós estamos orando. Ele não passou bem, ele foi hospitalizado. Parece que o estado dele é estável, mas ele precisa das nossas orações. Então, vamos interceder. Irmãos, são vidas, né? Oremos pela família do irmão Anísio. Ontem o Senhor recolheu o presbítero irmão Eduardo Lopes. E para nós foi um momento de, assim, muita consternação. Eduardo foi líder da juventude aqui, né? Fiz o casamento do Eduardo e a irmã Viviane ali no Mandaqui. Então, vamos orar pela família, irmão. Vamos orar pela família. Nós nos curvamos ante a soberania de Deus, mas Deus sabe que nós ficamos doloridos, irmão Isaías. Nós ficamos doloridos, somos ser humano. Ora, irmão, preste atenção. Se Jesus chorou, preste atenção no que eu vou te falar. Se Jesus chorou na frente do túmulo do amigo dele, como é que nós vamos ser indiferentes? Preste atenção nisso. Não podemos e não vamos. Nós sentimos a dor. Nós temos esperança, irmão. Nós vamos nos reencontrar no céu daqui a pouco, né? Mas nós precisamos que nós sintamos a dor uns dos outros e nos coloquemos diante do Senhor. E demos graças pelos que estão vivos, né? Demos graças, Senhor, cada dia se alegre em Deus, dê graças a Deus, porque você está vivo, vamos valorizar. Irmão, hoje não é mais roupa, não é mais sapato, não é mais gravata, não é mais terno, não é vida. Na verdade, sempre foi, né? Mas nós ficamos meio bobos aí, né? Alucinados com algumas coisas. E então, irmãos, vamos realmente valorizar o que precisa ser valorizado, a salvação em Cristo Jesus, a comunhão, a irmandade, a família. Vamos orar. Sim, meu irmão Isaías. A Larissa, ela está bem, irmão? Pela Larissa, irmão Isaías está pedindo, filha, né? Filha desta casa também, vamos orar pela Larissa. Sim, Diego, meu filho. Vamos orar, qual é o nome do sobrinho? Davi, vamos orar pelo Davi, sobrinho do irmão Diego. Vamos orar pela família. Veja, irmão, quantas famílias. Então, olha, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ante clamor a Deus por estas vidas. Vamos sentir, irmão, a dor deles. A irmã Sara Nemer, eu não tive notícia, né? Mãe do Jonatas, mãe da Rebeca. Nós estamos orando por ela. Está na UTI já, mais de mês. Tia da irmã Tânia, né? Também vamos apresentar ao Senhor. Então, evangelista, irmão Eliel, apresente essas vidas ao Senhor, querido. Vamos orar todos juntos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Também peço oração por uma jovem ali da Zona Sul, chamada Gisele, que foi diagnosticada com lúpus e já tomou pulmão e alguns órgãos do corpo. Vamos orar para que o Senhor venha intervir. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, ó Espírito de Deus, nós estamos na tua casa, estamos, ó Deus, diante da tua presença nesta hora. Esta casa que foi chamada pelo Senhor Jesus de casa de oração. E nós não estamos fazendo outra coisa, Senhor, neste momento, a não ser orar, ó Deus, e clamar por cada vida que foi mencionada aqui nesta noite, meu Pai. Ó Deus, há uma grande necessidade no teu povo de ser visitado, de ser tocado, de ser restaurado pelo Senhor. Ó Deus, intervenha, meu Pai, sobre cada vida nesta noite. Intervenha, Senhor, sobre as famílias que estão enlutadas. Intervenha, Senhor, sobre as famílias que estão, ó Pai, com seus parentes ainda internados, ó Pai. Ó Deus, tu podes fazer um milagre. Nós cremos na tua soberania, nós cremos na tua grandeza, mas pedimos que o Senhor haja, Senhor, sobre as famílias, sobre as vidas nesta noite. Ó Deus, visitando as emoções,
pessoas, ó Deus, com problemas nas suas emoções, ó Pai. Visita nesta hora, repreendendo, meu Pai, a depressão, síndrome do pânico, ó meu Pai, toda a situação, ó Pai, mal resolvida, que o Senhor venha intervir nesta hora. Ó Deus, eu peço pela família da nossa irmã Helena, Senhor, peço pela família do Nilson, ó Pai, e a sua família. Peço, meu Pai, pelo filho do nosso pastor Galileu. Ó Pai, família da Daniela, neste momento, meu Pai. Ó Deus, venha visitar, meu Pai, neste momento. A família do nosso irmão, ó Pai, Antônio, Anísio, meu Pai, a nossa irmã Dolores. Família, Senhor, que neste momento choram, ó Deus, que estão, ó Pai, desesperadas, enterrando seus mortos, mas que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, venha neste momento, meu Pai, com a sua função, consolar a cada coração, a cada vida, meu Pai, seja qual for a necessidade, seja qual for, ó Deus, a doença, a enfermidade, ó Deus, que o Senhor atue sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, visita a Gisele, visita, Senhor, a irmã Tânia, ó Pai, vai visitando nesta hora, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor não muda, que o Senhor continua sendo o mesmo, meu Pai. Visita os corações nesta noite que entraram aqui entristecidos, meu Pai, desiludidos, pessoas que estão nos ouvindo nos seus lares, ó Pai, que estão entristecidas neste momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir no meio do Teu povo, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo paz a corações, ó Deus, que são necessitados. Em nome de Jesus, ó Deus, visita cada um nesta noite, visitando, meu Deus, a cada família, a cada lar e a cada coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Evangelista, irmão Eliel. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Louvado seja Deus. Livro do profeta Sofonias. Profeta Sofonias. Capítulo 3. Agora tem que olhar no índice, né? Profeta Sofonias, agora ficou mais complicado, né? Quando é Salmo, Apocalipse, Gênesis, a gente... Deus abençoe os irmãos aí no som. Estamos testando um novo som que o Senhor nos deu. Os irmãos estão trabalhando ali em cima com todo cuidado, com todos os protocolos. Ficaram até tarde, sexta-feira, aqui testando o som. Graças a Deus. É Deus que nos dá, irmão. Diga assim, é Deus que nos dá. Tudo que temos, tudo que somos porque Deus é maravilhoso. O Márcio está aí conduzindo a equipe, já já nós vamos cumprimentar o irmão Márcio, os irmãos que estão conosco nesta noite. Quem conseguiu achar o livro de Sofonias, diga graças a Deus. Maravilha, isso. Não diga escola dominical. Sofonias capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 20. O texto sagrado nos diz: canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram
por causa da reunião solene, eu os congregarei. Estes para os quais o peso foi uma afronta, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, eu estava lendo este livro hoje, estudando um pouquinho ele, e olhei para o verso 14, e o verso 14 diz assim: canta alegremente. Alguém pode dizer assim, pastor, mas como cantar num tempo desse? Irmãos, o Deus que está dizendo para nós cantarmos, ele nos manda cantar, assim como Jesus disse para aquela mulher lá em Naim, não chores. Por que Deus está nos mandando cantar? Porque Deus já conhece o futuro. Deus já sabe o que vai fazer, irmão. Aliás, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, nesta noite, vamos cultuar a Deus com alegria, porque Deus merece a gratidão do nosso coração e alegria. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila. O Senhor está dizendo, eu estou no meio de vocês. Glória ao nome do Senhor. Eu estou no meio de vocês. Diz o Senhor, eu estou no meio de vocês. Glória a Deus. A presença de Deus nos basta, irmão. Diz o Senhor, olha, não tenham medo, não enfraqueçam as vossas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Isso nos basta, irmão. A presença do Senhor nos basta. Amém, queridos? Tomem assento, vamos sentar. Quero apresentar o irmão Márcio, que está ali trabalhando no som. Deus abençoe, irmão Márcio. É bem-vindo entre nós, irmão Márcio, irmão? Diga, é bem-vindo? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Recompense todo o trabalho das tuas mãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Conosco também, pastor doutor Wilson. Fica em pé, irmão. Ele falou que aquela cadeira ali é do presbiteriano. Eu falei, tá certo, né? Tá certo. Pastor Wilson é um amigo de algum tempo. Deus tem colocado esse moço na nossa vida, na vida de alguns irmãos. Graças a Deus por sua vida, pastor. Trabalha. Nós ficamos muito felizes por isso. Deus abençoe. É bem-vindo, pastor Wilson, entre nós. Bem-vindo, amigo. Deus abençoe. Quem canta? Juventude? Louva a Deus. A juventude canta. Então, vamos lá. Vamos ouvir os jovens louvando ao Senhor e vamos nos preparando. A juventude, depois um louvor avulso. Já me avisem quem vai louvar ao Senhor. E ouviremos a palavra. Lá fora está chovendo, aqui está chovendo graça de Deus também para a nossa vida, irmão. Então, louve a Deus, louvemos ao Senhor. Os trabalhos seguem normalmente durante a semana, culto de ensino, oração. Vamos servindo a Deus com alegria e com esperança. Quarta-feira nós falamos sobre maturidade espiritual. A fé que nos traz maturidade espiritual. Permitindo Deus, finalizaremos quarta-feira, se Deus nos permitir. Sexta-feira estivemos aqui na oração, o presbítero, o irmão Flávio, a irmã Eunice estão conduzindo esse trabalho de oração. Fico feliz, irmão. Deus abençoe, viu? Nós estivemos aqui. Irmãos e irmãos que estão em casa,
eu quero, enquanto eles se preparam aqui, dizer uma coisa para vocês. Vejam, eu vou dizer isso daqui com muito cuidado, com muito respeito. Vejam, irmãos, é claro que nós não podemos, diante de uma situação pandêmica dessa, obrigar ninguém a vir ao templo, de forma nenhuma. Nós estamos sob regras. Mas o que eu penso e gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: alguém pode dizer assim, pastor, eu tenho receio de ir no domingo quando há mais pessoas. Eu sugiro que você, então, venha num dia em que há menos pessoas. Por exemplo, quarta-feira nós tínhamos aqui em torno de 16 crentes, irmão Silas, por aí, 16 irmãos. Culto de ensino da palavra. Então, venha num culto onde há menos pessoas. Sexta-feira nós estávamos em... Quantos orando, irmão Flávio? Mais ou menos? 6, 7 irmãos orando. Até os irmãos estavam trabalhando aqui, nós fomos lá para cima, com máscara, sem tirar máscara, e oramos ao Senhor. Então, faça isso, irmão. Pastor, na escola bíblica. O que eu estou dizendo para todos é que nós precisamos, irmãos, entender algumas coisas, com cuidado, com leveza, com graça de Deus, e procurar não deixar o templo. Né? Porque quando existe uma norma para nós não virmos, nós obedecemos e não vimos. Mas agora a norma é outra, 25%. Nós estamos aqui com 25% da Irmandade. Tem vários irmãos em casa. Olha quantos irmãos ali estão online, para vocês terem uma noção. Né? Então, pastor, eu tenho receio, ainda tenho aquele medo de vir quando há 50, 40 pessoas. Venha num culto onde há menos irmãos, mas faça a sua manutenção espiritual. Ore em casa, venha orar, venha participar do estudo. Né? Quarta-feira, irmão, temos aí 16 irmãos espalhados, 15, 20. Né? Sexta-feira, orando, 7, 8, 10 irmãos separados. Nós estamos aí obedecendo as regras e as normas. Tá certo? Mas não abandone a casa de Deus. Não vamos deixar. Vamos tomar todo o cuidado, irmão. Nós estamos tomando todo o cuidado possível. E vai acontecer, como eu já disse para os irmãos, vai acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Nós vamos tomar todo o cuidado. É álcool gel, é máscara. Olha, o Joel está aí com, como é que é o nome disso? Face shield, protegendo. Né? Então, nós não vamos abrir mão de nos cuidarmos e tomar todo o cuidado. Chegou em casa, tome um banho. Chegou da rua, se higiene. Né? Na hora da saída, vamos saindo aos poucos, não vamos aglomerar. Tudo isso. Mas, acima de tudo, crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos no mercado ou não vamos? Nós vamos... Tem gente trabalhando com Uber, e enfim. Então, vamos pedir graça a Deus. Vamos pedir graça a Deus, irmãos. Os irmãos me entenderam? Falei assim da forma mais leve que eu podia falar. Com todo o respeito possível, irmão, porque eu sei que eu sou responsável pela vida dos irmãos aqui no templo. Eu tenho essa consciência. Mas vamos devagar entendendo as coisas, compreendendo, vamos orando, intercedendo. As vacinas estão chegando. Irmão, nunca deixe de orar pelo nosso país. Está entendendo, crente? Não vamos deixar de orar pelo nosso presidente, pela família dele. Não vamos deixar de orar pela nossa nação. É responsabilidade nossa. Orai pela paz da cidade, diz o texto sagrado. Orai pela paz da cidade. Se você me entendeu, diga amém. Cantem, meus filhos, louvem ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.
Graças a Deus. Bom, vamos descansar a cadeira um pouquinho, vamos ficar em pé. Isso, deixa circular o ar, o sangue. Gilberto, vamos cantar um louvor ao Senhor, porque dele, por ele, para ele. Vamos adorar a Deus. E também vamos contribuir, irmão. Nós louvamos a Deus, louvamos também contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. Abra sua boca, vamos todos cantar louvor congregacional. Adore ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas! Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas! Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, adore ao Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Última vez, a ele a glória. Sempre. A ele a glória.
nosso Deus e nosso Pai. Glória. Nós te damos graças, Senhor, nesta noite, pelo grande privilégio, Senhor, que temos de podermos juntos te adorar e louvar o teu grande nome. A ti, Senhor, seja dado louvor, a glória, a honra e todas as ações de graças, meu Senhor. Muito obrigado. Fala conosco. Neste momento, teu servo, pastor Silas, ministrará a tua palavra para os nossos corações. Espírito Santo, mais uma vez, usa teu servo. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Traga-nos nesta noite, Espírito Santo, mais uma vez, o alimento sólido da tua palavra para as nossas vidas. Usa teu servo, guia-o, Senhor, guia-o através dos terrenos planos da tua palavra, da aplicação, da revelação da tua palavra para as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Silas. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor Deus possa vos visitar abundantemente aí. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Confesso também que fiquei bastante abalado, entristecido com a notícia da morte do irmão Eduardo. E eu só fui saber isso depois que eu cheguei em casa, depois da escola bíblica. Eu não tinha visto redes sociais, não tinha visto nada. E quando eu cheguei, eu fiquei bem triste. Desci até um canto de oração e fui orar e falar: Senhor, diante de uma notícia dessa, que a gente se entristece tanto, que palavra o Senhor tem para a igreja? Porque eu não tenho pregação pronta. Se você falar, me dá um esboço, eu não tenho. Tem esboço do que eu já preguei, não tenho. E o Senhor Deus falou ao meu coração, em Isaías 61, versículos 1 até o 3, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, porque ela traz uma expressão que me é interessante nesse momento. E veja como o Espírito de Deus não se engana. Não se engana. Eu disse, Senhor, a igreja está triste, nós estamos tristes. E o Senhor falou nesse texto aqui, e está escrito Isaías 61, dos versos 1 a 3. Está escrito assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Tomai os vossos assentos, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Deus não se engana. E baseado nesta palavra, na expressão que diz no versículo 3, que Deus enviou o Espírito para consolar, versículo 3 que diz aí, a ordenar acerca daqueles que estão de luto em Sião. Eu quero vos falar a respeito de Deus, a fonte de toda consolação. Ele é a fonte de toda consolação. Palavras, por mais sábias que sejam, por mais companheiras que sejam, não têm poder para consolar alguém que está enlutado.
alguém que está passando por uma situação angustiante, não existe como a gente conseguir consolar esta pessoa se não for pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém consegue, mas o nosso Deus, ele sim é a fonte de toda a consolação. Ele é aquele que pode consolar os corações enlutados. Somente Jesus poderia dizer, como foi citado aqui pelo pastor Marcos, para aquela viúva de Naim, olhando para ela, dizer: não chores. Ninguém poderia dizer, mas Jesus, que é a fonte da consolação, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ele tem poder para consolar todos os corações. Glória a Deus. Coisa boa é quando nós estamos diante do Senhor e o Senhor diz: não se preocupe, eu sou aquele que consola. Eu sou aquele que consola os corações enlutados. Vá adiante, continuem louvando e cultuando ao Senhor, porque dos enlutados cuido eu. Glória a Deus. É isso que o Senhor Deus nos fala. Este texto de Isaías, capítulo 61, foi o texto que Jesus leu lá na sinagoga, lá em Nazaré, Lucas capítulo 4. Ele estava num dia de sábado na sinagoga, pegou o rolo e abriu. O texto diz que ele achou, porque não era a Bíblia igual a gente tem aqui, era o rolo, era difícil achar. Mas Jesus achou o lugar que estava escrito em Isaías 61, e ele leu este texto, e disse assim: hoje se cumpriu esta palavra aos vossos ouvidos. Ele estava dizendo: eu sou ungido, eu fui enviado para salvar, eu fui enviado para libertar, eu fui enviado para consolar aqueles que estão enlutados. Jesus Cristo, ele é a fonte da consolação, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Essa expressão aqui em Isaías 61, no versículo 2, que diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E na Almeida Revista Atualizada diz os que choram. E o termo no original diz que este choro não é um choro por qualquer coisa, é um choro de lamento justamente por luto. E eu nunca tinha procurado isso, mas o Espírito Santo sabe o que falar conosco. Tanta gente aí que estão enterrando os seus mortos, mas Deus, ele consola aqueles que choram e até mesmo por causa do luto. Irmão, Deus, ele está trabalhando em todas as situações. Por mais espantosa que seja para nós algo que acontece, como o que aconteceu com o irmão Eduardo e outros irmãos que nós conhecemos, Deus está agindo e está trabalhando em todas as coisas, e ele é que vai consolar. Ele é o autor de toda a consolação. Ele é o consolador por excelência. E eu quero citar 3 passagens para vocês nesta noite, para explanar, para embasar este texto, dizendo que Deus é o consolador por excelência. O primeiro texto que eu quero lembrar aos irmãos é o texto que está em Gênesis, no capítulo 22, dos versículos 1 até o versículo 14. O texto que é um dos mais intrigantes na Bíblia. Um dos textos que mais desafia a nossa inteligência, mais desafia a nossa racionalidade. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, e Abraão responde: eis-me aqui, meu Senhor. E Deus pede a ele algo que é absurdo para nós, pastor Wilson. Diz: eu quero que você me ofereça o teu filho em holocausto, o teu único filho. Vai até a terra de Moriá, região de Moriá, e lá eu vou te mostrar qual que é o monte, e você vai subir ao monte e vai oferecê-lo em holocausto. Como pode Deus pedir algo assim? Dá para você imaginar a angústia de Abraão, que demorou para completar 100 anos de idade.
para ter um filho, para embalar um filho nos braços, para depois de quando ele já era moço, há quem diga que ele tinha aproximadamente 20 anos, Deus chega e fala, oferece o teu filho em holocausto. E Abraão, o pai da fé, não falou nada para ninguém, porque tem coisa, irmão, que você não deve comentar com ninguém. É loucura para nós que já vimos toda a situação passar. Imagina se Abraão chegasse para a esposa e falasse assim, olha, eu vou ali ter Moriá, Deus mandou eu sacrificar Isaac no altar. Sara ia falar, você está doido, Abraão, você já está velho demais, de jeito nenhum que você vai fazer isso. Mas foi Deus que mandou. Irmão, por mais absurdo que seja alguma coisa que Deus tenha falado para você, faça. Porque se ele mandou, ele se responsabiliza. Abraão, contrariando toda a lógica humana, pega 2 moços, corta a própria lenha, ele mesmo cortou a própria lenha e diz, vamos. Os 2 moços, pega Isaac e diz para Sara, nós vamos adorar a Deus. Numa igreja é longe, 3 dias de caminhada, mas nós vamos adorar lá. E eles foram andando. Nem Isaac sabia o que ia acontecer. 3 dias de caminhada. Imagina a angústia de Abraão, que ele sabia o que ia fazer, mas ele estava até ali em silêncio. Quando chegaram no local onde Deus queria que Isaac fosse oferecido, Deus diz a Abraão, Abraão, é ali naquele monte. Como o negócio era íntimo, como o negócio era algo entre Abraão e Deus, Abraão falou assim, fica aqui os moços, porque eles não vão entender. Quando Deus pede alguma coisa para você fazer, vou repetir, faça mesmo que pareça absurdo. Mesmo que os outros não vão entender, guarda segredo, faz em segredo, mas faz. Fica os moços aqui, vai, e Abraão, é interessante o que Abraão diz para os moços, para os seus servos. O que ele diz? Ele diz assim, ficai aqui, eu e o moço, vamos até ali, no cume do monte, e havendo adorado, voltaremos. Nós vamos voltar junto, eu tenho certeza. Porque Deus não vai me desamparar nesta situação. Eu não vou ficar nessa angústia. O Deus que me prometeu, ele não ia fazer isso comigo. Então Abraão sobe, enquanto eles estavam subindo, vem a pergunta que corta Abraão no meio, é Isaac perguntando, meu pai, temos o fogo, temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Está faltando o principal. E Abraão responde, ainda confiando em Deus, e diz assim, meu filho, o cordeiro, o Senhor para si proverá o cordeiro, para ele mesmo. Ele estava dizendo, Deus vai prover, o cordeiro não é para mim, o cordeiro é para Deus. Deus vai prover, meu filho, vamos continuar. E quando eles chegam lá, Abraão abre a boca e diz, meu filho, na verdade o cordeiro é você. Deus me pediu para imolar você. Imagina a dificuldade de Abraão para falar isso. Você se consegue colocar ali em cima do Monte Moriá com Abraão, e Abraão fala, meu filho, é você. Você que vai ser morto. Nós vamos preparar o altar, ele preparou o altar, colocou a lenha, e olha, irmão, a obediência de Isaac, porque Isaac poderia ter ido embora, mas ele foi obediente, estendeu seus braços, o seu pai o amarrou. Vai prestando atenção aí de como devia estar o coração de Abraão. Meu Deus, eu cheguei até aqui, não tem cordeiro, estou amarrando meu filho, estou deitando meu filho aqui no altar, e o texto bíblico diz que quando Abraão estende a mão para pegar o cutelo, o anjo do Senhor brada da seguinte forma, Abraão, Abraão, glória a Deus. Deus deixou Abraão pegar no cutelo, irmão. Foi no limite da sua prova, no limite da sua angústia. Mas quando ele pegou, Deus disse, Abraão, Abraão. Sabe por que Deus falou Abraão 2 vezes? Sabe por que Deus chamou assim? Porque todas as vezes que uma expressão na Bíblia é repetida, ela denota urgência da parte de Deus. Quando Abraão estendeu a mão para imolar o seu filho, Deus disse, agora é urgente. Abraão, Abraão, estou descendo com a providência, Abraão. Não faça isso com o moço, porque agora eu sei que temes a Deus. E Abraão
Abraão ali, irmão, quando ele ouviu Deus falar, Abraão, Abraão, Abraão curva a sua cabeça e só diz, sim, Senhor. E o anjo diz, então não precisa fazer isso. Quando ele levanta os olhos para adorar a Deus, ele vê um cordeiro, preso pelos seus chifres, diz a Bíblia, pelas suas pontas, diz a Bíblia. Irmão, de onde veio o cordeiro? Até um minuto atrás não estava ali, não tinha nada, veio de Deus. Deus proveu para si o cordeiro, querido, e o nosso Deus que consola os corações, naquele ato providencial, estava vindo também o consolo de Deus para o velho Abraão. Irmão, Deus tem consolo para a igreja, ainda que nós chegamos a situações extremas, Deus é o consolador por excelência. Para Abraão, o consolo veio através de um cordeiro. Para você, eu não sei da forma que vai vir, mas o nosso Deus, que é o consolador por excelência, vai prover na tua vida, assim como proveu para Abraão, o que você precisa para ser consolado. Glória a Deus. O texto bíblico nos dá margem para ver Deus agindo no limite da pessoa. Então, que esta palavra te ajude a não se desesperar. 3 dias caminhando até Moriá, 3 dias de angústia, 3 dias de aflição, mas ele chegou até o local, ofereceu, chegou ali, aconteceu o que eu acabei de relatar aos irmãos, que vocês já sabem, mas de tudo isso que eu falei, eu quero que vocês guardem um número, o número 3. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias de angústia. Pois bem, guarde o número 3. Uma informação a mais. No Monte de Moriá, posteriormente foi construída uma cidade. Que cidade? A cidade de Jerusalém. E eu vou entrar no texto agora, e o texto bíblico que eu quero citar, lá em 2 Samuel, capítulo 24, dos versículos 1 até o versículo 25. Segundo Samuel 24, dos versículos 1 a 25. Tem um texto interessante aí. Davi estava reinando sobre as 12 tribos de Israel. Estava tudo bem para Davi. Mas aconteceu que a soberba entrou no coração de Davi. Ele começou a ver, poxa, eu estou reinando sobre todo Israel. Eu quero saber qual é a população de Israel. Chama Joabe, o general, e diz assim, Joabe, conta ao povo, quero que se faça um recenseamento. Joabe naquele dia estava crente, e disse assim, meu rei, não faça isso, que o Senhor te acrescente 100 vezes mais, mas não confia no exército, continua confiando em Deus. Mas o rei insistiu, e o texto bíblico diz que a palavra do rei prevaleceu. E Joabe saiu para contar o povo, 9 meses contando, e depois quando eles voltam, Joabe traz o recenseamento, e Davi então quando começa a ver e contou e viu quanto tinha sobre ali a sua tutela, seus súditos, aí a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. E ele disse assim, muito loucamente procedi. Pediu perdão a Deus, falou, perdoa-me, Senhor, eu continuo confiando em Ti, eu não confio no exército, mas, Senhor, perdoa a minha transgressão. E Deus falou ao profeta Gade, e disse assim, vai lá e conversa com Davi, e diz a ele que eu perdoei a transgressão, só que tem uma consequência. E eu vou dar a ele a chance de escolher o que ele quer que aconteça. Alternativa 1, Davi, você quer que a terra experimente 7 anos de fome? Alternativa 2, você quer que por 3 meses você fuja diante dos teus inimigos e a espada te alcance? Alternativa 3, você quer que a espada do Senhor aflija o povo e por 3 dias haja peste na terra? Davi
olha a alternativa A, B e C e diz: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, que vem a peste sobre o povo. E Deus então envia um anjo que assolou a nação e 70.000 homens morreram. Assim como Abraão ficou 3 dias angustiados até chegar em Moriá, Davi também fica 3 dias angustiado, vendo os seus súditos morrerem por uma atitude louca que ele tomou. Assim como Abraão estava angustiado e precisava de um consolo de Deus, Davi também por 3 dias ficou angustiado, aguardando que Deus tivesse misericórdia. E quando chegou no 3º dia, ele ora, e ele inclusive vê o anjo que estava em Jerusalém com a espada na mão para destruir o povo. E aí Davi diz: basta, Senhor, só eu pequei, estas ovelhas não fizeram nada, que o Senhor castigue a mim e a minha família, mas tenha misericórdia do povo. E aí Deus novamente fala com o profeta Gade, o profeta vai falar no mesmo dia com Davi. Irmão, quando o negócio é angustiante, a resposta de Deus vem rápido. Quando é urgente, Deus fala: Abraão, Abraão, eu tenho que agir agora, não mata o seu filho. Quando Davi estava angustiado, Deus veio no mesmo dia e falou com o profeta Gade, trazendo uma instrução a Davi. E a instrução foi a seguinte: vai até lá no monte e oferece um culto ao Senhor. Vai até a eira de Araúna e oferece ali um altar ao Senhor, levanta um altar e oferece um culto ao Senhor. A Bíblia diz que Davi vai até a eira de Araúna, e aqui vem a informação que eu quero que vocês fiquem atentos. O primeiro local de angústia, onde Abraão estava para oferecer e imolar o seu filho, era o Monte Moriá. E eu disse a vocês que no Monte Moriá foi edificada a cidade de Jerusalém. E onde é que Deus tinha mandado Davi ir adorar e levantar um altar? Exatamente naquele monte que antes era chamado de Monte de Moriá, e é ali que Deus disse: eu quero que você levante um altar, e você aqui então ofereça um culto a Deus. Irmão, mais uma vez, Deus pede para o homem angustiado oferecer a ele um culto de adoração. Não importa quão quebrado esteja o nosso coração, Deus continua merecendo culto, Deus continua merecendo adoração, Deus continua merecendo louvor. Davi então vai até aquele lugar, chega no campo de Araúna, o Jebuseu, compra a eira de Araúna, compra os bois e ali então oferece sacrifícios a Deus. E quando o sacrifício a Deus foi oferecido, Davi recebeu o consolo do Senhor, porque a espada do anjo saiu. Deus falou: basta, anjo, não castiga mais o povo, pode ir embora. Imagina como Davi adorou a Deus, imagina como Abraão lá atrás, quando ele viu o cordeiro, ele adorou a Deus. Foi o melhor culto que Abraão ofereceu. Nunca ele tinha imolado um cordeiro com tanta alegria e com tanta gratidão, porque Deus consolou o seu coração. Deus consolou o coração de Davi de tal maneira que ele disse assim: neste lugar eu vou levantar um templo de adoração ao Senhor. E neste mesmo local é o local onde Salomão erigiu ou levantou o templo do Senhor. Isso está onde? 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Senão você fica só eu falando aqui, fala: mas onde é que está isso, pastor? Preciso frequentar curso de teologia para entender isso? Não, irmão, é só ler a Bíblia com atenção. Está escrito aqui, ó, 2 Crônicas 3 e 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que tinha Davi preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. Olha só. 2 homens conhecidíssimos da igreja e de Israel estiveram enfrentando momentos angustiosos ou angustiantes,
mas Deus apareceu para consolar os corações. Com Abraão, Deus proveu um cordeiro. Para Davi, Deus disse ao anjo, basta. E todos os três passaram pela prova durante 3 dias. 3 dias de angústia. Outro texto que eu quero citar para a gente encerrar é o texto que está em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 33. A Bíblia diz que Jesus, antes de morrer, ele falou aos seus discípulos, instruiu, e ele disse assim, olha, eu vou para o meu Pai. O mundo se alegrará, e vocês vão ficar tristes. Mas outra vez vos verei, e vocês ficarão tão alegres, que a alegria de vocês ninguém vai tirar. Foi isso que Jesus falou. Glória a Deus. Eles não entenderam muito bem na hora o que Jesus estava dizendo. De repente, numa noite de quinta-feira, aparece o traidor com 600 homens, prendem Jesus. Sexta-feira de manhã, Jesus já estava com a cruz às costas, crucificaram Jesus e ele morreu. E agora? E a nossa esperança? Nós esperávamos que ele iria remir a Israel. E os discípulos fugiram, Pedro negou, todo mundo em aflição. Viram a morte do mestre e eles precisavam de um consolo. Mas passou um dia, não veio consolo, nada aconteceu. Passou 2 dias, nada aconteceu. Mas no terceiro dia, aleluia, 3 mulheres, 3 irmãs, 3 corajosas foram até o sepulcro. E quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. E elas saíram consoladas, alegres, foram falar para os discípulos meio que disseram, meio desacreditando, foram correndo, viram realmente que a pedra não estava mais tampando o sepulcro, mas não viram nada, e aí de repente 2 discípulos falam, quer saber? Vamos voltar para casa? Vamos para Emaús? Porque eu acho que aqui não vai acontecer mais nada não. E eles vão, tristes, diz a Bíblia, precisando de um consolo de Deus. E aí aquele que é consolador por excelência chegou, como quem não quer nada. Aleluia. E o texto bíblico diz que Jesus se aproximou deles. Irmão, Jesus, ele nunca procurou lugar de festa para estar. Estava na festa do casamento porque iria começar um ministério glorioso. Mas Jesus sempre procurou estar perto dos angustiados. Jesus sempre procurou estar perto daqueles que são marginalizados. Jesus sempre esteve perto de quem estava enterrando morto. Lá na casa de misericórdia, ele curou um homem que estava há 38 anos ali na beira do tanque. Jesus sempre está perto de quem precisa de consolo, de quem precisa de porta aberta. Ele se aproxima daquele que precisa mais e mais de Deus. E Jesus se aproximou e disse assim, que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? E por que vocês estão assim tão tristes, chorosos, lamentando? E aí eles olham para Jesus e dizem assim, não sabendo que era Jesus, é claro, olha, você deve ser o único peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela aconteceram nesses últimos dias. E Jesus, lindo Jesus, diz assim, quais? Ele não disse que não sabia, mas perguntou, quais coisas? Que se ele falasse, não, eu não sei, estava mentindo. Mas Jesus não mente. Então ele falou, quais coisas? Você percebe Jesus provocando os discípulos para conversar com ele? Você percebe Jesus dizendo, fala comigo, conta por que você está triste, conta por que você está ansioso,
conta por que você está abatido, conta para mim. Irmão, Jesus Cristo, ele está aqui conosco como o consolador por excelência, dizendo assim: por que você está triste? Conta para mim, fala comigo, Jesus quer ouvir a tua voz em oração. E os discípulos falaram, né, olha, as coisas que aconteceram a Jesus, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e dos homens. Oh, definição maravilhosa, querido. Varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e dos homens. Ah, nós esperávamos que ele fosse remir a Israel, mas os nossos líderes o condenaram à morte e o crucificaram. Mas já é o terceiro dia que a gente está nessa angústia e nada aconteceu, a gente está nessa angústia. E aí Jesus diz a eles assim: ó tardos e nécios para entender as Escrituras. Será que vocês não entenderam que convinha que o Messias passasse por esta situação e retornasse para a sua glória? Aleluia! Aí a conversa ficou gostosa, o Jesus foi conversando com os discípulos e pelo caminho, diz o texto, começando por Moisés, ia falando, dizendo tudo aquilo que as profecias falavam a respeito de Jesus. 3 dias. É interessante. Não é coincidência. 3 dias. Chegaram em Emaús, mas a conversa estava boa, porque é bom falar de Jesus. E os discípulos disseram: fica, Senhor, mais um pouquinho. Já se faz tarde. Entra. Jesus entrou e, como o costume judeu era que o visitante desse graças antes de partir o pão, deram a honra a Jesus, sem saber que era Jesus, o visitante. Jesus então dá graças, parte o pão e divide. Quando ele orou, a oração de Jesus foi inconfundível. Quando ele partiu o pão, aquele gesto foi inconfundível. Então eles entenderam. Quando eles perceberam que era Jesus, abriram o olho, Jesus já tinha ido embora, mas deixou a consolação que eles tanto precisavam. O coração deles se encheu de alegria. Eles ficaram tão contentes e tão consolados que eles voltaram 10 quilômetros de volta para Jerusalém para contar a boa nova, que Jesus havia ressuscitado, que a sepultura não segurou a Jesus, e eles então foram consolados pela presença de Jesus na casa deles. Eu não sei o que é que você precisa para ser consolado. Vou repetir: Abraão precisava de um cordeiro. Deus proveu o cordeiro para consolar Abraão. Davi precisava que a morte cessasse. Deus providenciou e repreendeu a morte, e o anjo teve que guardar sua espada na bainha. Os discípulos precisavam da presença de Jesus, e a presença de Jesus foi lá na casa deles. Eu não sei o que você precisa para ser consolado, mas seja o que for, Deus, que é o consolador por excelência, eu creio que ele consola cada coração, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que nem estão aqui, mas servem ao Senhor. Deus é o consolador por excelência, louvado seja Deus. Veja só, nós vemos que o cenário de consolação, os 3 cenários, é o mesmo. Abraão estava em Moriá, que posteriormente se tornou Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus morreu e depois ressuscitou para consolar os seus discípulos. Todos eles, 3 dias. Abraão ficou 3 dias em angústia caminhando até Moriá. Davi ficou em 3 dias em angústia vendo o povo morrer. E os discípulos ficaram 3 dias esperando Jesus ressuscitar. Irmão, tudo isso só pode ser para que eu
entenda, nós entendamos que Deus é aquele que consola os nossos corações, não importa a situação pela qual nós passemos. Queridos, veja só, lá em Moriá foi o lugar da provação, da tentação de Abraão. E o nosso Deus, conforme li aqui em Isaías, que é especialista em consolar corações, e para consolar corações, o que ele faz? Ele, a ordenar acerca dos tristes de Sião, versículo 3, que lhes dê ornamento por cinza. Quando uma pessoa estava de luto, uma das atitudes dela era pegar cinza e jogar para cima. Mas o nosso Deus que consola o coração disse assim: eu venho, e ao invés de jogar cinza para cima, vou pôr um ornamento na cabeça, uma grinalda. Só Jesus Cristo, só o nosso Deus pode fazer isso. Irmão, Deus é aquele que consola. Ele transforma situações angustiantes em cenários de vitória. Para mudar situações, olha o que ele faz. Óleo de gozo por tristeza. Aquele que está triste, na presença do Senhor salta de alegria. Na presença do Senhor se regozija em alegria. Ao invés de tristeza, Deus chega e vai dizendo: sai tristeza, toma o óleo, passa no rosto, derrama sobre a cabeça, porque o Senhor Deus, a presença dele faz isso. Então, ao invés de tristeza, ele derrama óleo, vestido de louvor por espírito angustiado. Onde tem angústia, ele vem, tira a veste de angústia e coloca a veste de louvor. Vestes, irmão, de festa, louvado seja Deus. Assim como Deus transforma estes cenários, foi o que Deus fez na vida de Abraão, foi o que Deus fez na vida de Davi, foi o que Deus fez na vida dos discípulos. Como assim? Lá em Moriá, aquele que inicialmente foi o palco da angústia de Abraão, quando ele viu o cordeiro, Deus mudou aquele lugar de angústia para um lugar de culto maravilhoso para Deus. Irmão, Deus muda cenários. Ele não precisa mudar você de lugar, preste atenção. Ele muda o cenário onde você está. Moriá para Abraão era para ser um lugar de angústia. Moriá para Abraão era para ser um lugar de sepultamento, mas foi o lugar onde ele disse: Jeová Jiré. Deus provê, Deus providencia, Deus prepara, e eu sou testemunha disso, poderia dizer Abraão, porque Deus proveu. Mas Deus não precisou levar Abraão para outro lugar. Ele mudou o cenário, trocou a angústia de Abraão para a sua alegria. Com Davi foi a mesma coisa. Ali, quando Davi vai chegando e vê no campo de Araúna, sobre a cidade de Jerusalém, o anjo com a espada na mão, aquele lugar se tornou um lugar de batalha para Davi, um lugar angustiante. Mas Deus disse: oferece culto e eu vou mudar. Oferece culto e a morte vai cessar. Oferece culto e o anjo vai embora daqui, o anjo da morte vai embora. E foi o que aconteceu. E a presença de Deus, não está escrito, mas foi tamanha ali na eira de Araúna, no campo de Araúna, que foi por isso que Davi falou: esse lugar está muito bom, o culto aqui está muito bom, eu cheguei triste, mas estou saindo alegre. É igual quando a gente chega na presença de Deus cheio de tristeza, Deus tira a veste de tristeza e dá a veste de alegria, porque ele consola. E a alegria de Davi foi tanta que ele falou: vou construir uma igreja aqui. E foi construído. O templo de Salomão foi levantado no monte de Moriá, onde Abraão estava ali na angústia, se tornou um templo de adoração ao Senhor. Deus não mudou Davi de lugar, mas mudou o lugar de tristeza, mais uma vez, em lugar de culto. E lá em Jerusalém, quando todos os discípulos estavam entristecidos, eles não sentiram alegria depois que cada um voltou para o seu país, ou para a sua casa, saiu dali da cidade, foi para as suas aldeias, não.
Quando os discípulos aqui de Emaús, que estavam na sua casa, perceberam que Jesus tinha ressuscitado, eles voltaram para onde? Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor quer falar conosco através desta mensagem? Irmãos, Deus muda situações e história e traz consolo no lugar onde você está. Sabe aquele cantinho lá no teu quarto onde você chora e se angustia? Você não vai precisar sair dali para Deus mudar a tua história. No mesmo lugar que você chora e que você se angustia diante de Deus, Deus vai mudar o cenário e naquele quartinho você vai adorar a Deus. A sala onde você chora na tua casa, a cozinha que você chora lavando louça, vai ser o mesmo local que Deus vai mudar a situação difícil para a glória do nome dEle e você vai louvar ao Senhor. Deus abençoe a tua igreja. Creia no Senhor e creia na palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Marcos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem recepciona essa palavra de Deus na alma, no coração nessa noite? Nós recepcionamos a boa palavra do Senhor, os irmãos em casa se manifestando. Paulo aos Coríntios diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Irmão, irmã, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha, irmão. Vem um novo tempo para a igreja. Vem um novo tempo. Muitos ainda não entenderam. Vem um novo tempo, irmão, para a igreja. Antes que a igreja seja tirada desta terra, o Senhor está falando de forma clara. Eu estou no meio de vocês. Jesus entrou no meio dos discípulos. Deixou alegria quando eles estavam caminhando. O Senhor nos disse no começo desse culto: eu estou no meio de vocês. Onde o Senhor está, há conforto, há consolação. Onde há obediência, há conforto e há consolação de Deus. Notem os irmãos que Abraão, ele queria tanto obedecer a Deus, que no afã de não ser tentado, ele não levou nem jumento para cima. Ele poderia pegar o jumento, botar a carga, né, pastor? Não é verdade, pastor Silas? Ele podia botar lenha no jumento, mas se ele chegasse lá em cima, não vou sacrificar o meu filho, vou sacrificar o jumento. Ele não quis ser tentado. Então ele falou: sobe eu e o moço, mas a gente volta. Glória ao nome do Senhor. E ali Deus agiu, interviu com grande consolação. Que haja consolação para a igreja, para o teu coração, irmão. Não deixe lá o teu cantinho de oração, a pia, eu não sei aonde você cultua, você ora, na hora do seu almoço, na empresa, não sei, na frente do computador, não. Vamos permanecer ligados a Deus, ligados ao Deus de toda consolação, orando: Senhor, conforta, consola, nos ajuda. Eu me lembro de uma oração feita por um servo de Deus. Ele orou e disse: poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, o teu povo. É a igreja que faz essa oração, não é? Somos nós. Amém? Deus abençoe a igreja. Pastor Silas, Deus abençoe a palavra do Senhor através da sua vida. Meus irmãos obreiros, a quem devoto, aqui o nosso respeito, nosso amor. A igreja de Deus que tem orado, continue orando, irmão. Não desfaleçam as vossas mãos. Não vamos desfalecer, queridos. O apóstolo diz assim: se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos de Deus um edifício. Um edifício é maior que uma casa, não é? É verdade. E são estas palavras. Eu me lembro que o apóstolo disse assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Jesus volta, Jesus vem, Jesus continua trabalhando, Jesus está no meio. São essas palavras
que trazem conforto e consolo da parte de Deus para a nossa vida, e que são verdades concretas, irmãos, verdades concretas, não são verdades, não há subjetividade aqui, há objetividade da palavra do Senhor para nós. Então, Deus abençoe a igreja, os irmãos lá em casa, Deus abençoe a todos. Vamos dar um tchau para eles, irmãos, estão lá em casa. Está lá, irmão Adriano, minha filha Isabela está cultuando a Deus, pastor Alcides e irmã Leone estiveram conosco quarta-feira aqui, irmão Fidelis, lá, irmã Isabela, irmão Adriano, presbítero, irmão Paulo, irmã Maria Rafael está ali com a irmã Andréia, Deus abençoe, olha lá. Família do irmão Ney, a irmã Mafalda, a irmã Nega estão lá, aí, graças a Deus. A irmã Marlene está lá, e outros irmãos que estão ali também, né? Estão quietinhos, mas estão ali. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos dê uma semana de coisas novas, de boas notícias. Eu creio em boas notícias, irmão. Creio. Não vem da TV, não vem da Netflix, não vem da TV a cabo, a notícia vem do céu. Vem de Deus, virá do céu, boas notícias. Nós cremos e vamos continuar crendo, tomando posse das promessas santas do Senhor, louvando a Deus, cultuando ao Senhor, orando, servindo e caminhando. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Muito obrigado, queridos, viu? Deus abençoe a todos vocês, que vocês estejam saudáveis e seguros na presença do Senhor Deus. O Senhor Deus nos deu uma semana de trabalho, em paz, indo, voltando, protegidos, amparados, e vamos ajudando a nossa irmandade, vamos ajudando as famílias que precisam, neste momento, de conforto e consolo da parte de Deus, né? E vamos seguindo, queridos. Não vamos soltar as mãos uns dos outros, não vamos soltar. Diga assim, não vou soltar a mão, não, diga. Não vamos soltar as mãos. Tem gente que soltou, né? Tem gente que soltou, mas te convido a voltar a dar a mão e vamos juntos, vamos caminhando. Vamos caminhando. Pastor, eu tenho medo. Pedro teve medo. Por que Pedro negou Jesus? Porque ficou com medo de morrer. Né? Mas o Deus de toda consolação, Ele nos esforça, nos ajuda. Ele vai afastando o medo. Quando a gente dobra o joelho, é que a gente se sente forte, irmão. Que a Bíblia diz que o Eterno não se cansa e Ele dá força ao cansado. Glória a Deus. Então, Deus abençoe. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus, neste tempo que Deus nos permitiu estar aqui. E eu vou pedir que, após a oração, pastor Wilson Neto ministre a bênção apostólica sobre a Igreja de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça e ore, irmão. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus de Nazaré, Senhor e Salvador das nossas vidas, por esta boa palavra, Senhor, que nos tem trazido conforto, consolo, edificação da tua parte, meu Senhor, para as nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos dado de podermos, neste momento, rever os nossos irmãos na tua casa, olhar para os semblantes deles e identificar, meu Senhor, a fé e a esperança viva em ti. Os nossos irmãos que estão em casa cultuando, Senhor, a ti. Que a tua graça, Senhor, a tua bênção permaneça sobre cada lar, sobre cada família. Que haja conforto, consolo do teu poderoso Espírito para os lares. E que a tua presença, Senhor, que é tudo, a tua presença é tudo, traga para as nossas vidas, Senhor, renovação do ânimo, das forças, da fé, da esperança a cada dia. Senhor, guarda a igreja, guarda as famílias, os lares, a nossa nação. Senhor, tudo está diante de ti, tudo está nas tuas mãos. Nós te louvamos. O Senhor nos trouxe em paz ao santuário, leva-nos em paz, protegidos aos nossos lares, dá-nos uma semana de paz na tua presença, proteja aos papais, às mamães, aos filhos, os teus santos, meu Senhor, que estão continuamente diante de ti, e guarda, provê, meu Senhor, o milagre e o cumprimento da tua palavra,
e das tuas promessas. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquele que está vivo, que intercede por nós, que é Senhor e Salvador das nossas almas, vosso amado e santo Filho Jesus. Amém. Amém. Receber a graça, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a grata comunhão e consolação do Espírito Santo continue sobre a vida da tua igreja, até a sua volta preciosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.